Oi, sumida! Sumimos, mas voltamos, né, Tati? Voltamos. Esse vídeo tá inaugurando uma nova fase de vídeos que a gente vai fazer, que são vídeos um pouco mais cabeçudos, então é bom a gente explicar um pouco antes da gente entrar no nosso tema de hoje, que como vocês viram, é a culpa. Mas o que exatamente sobre a culpa a gente vai falar? Sobre a culpa e sobre todos os temas que a gente está programando, porque a culpa foi por onde a gente resolveu começar, né? Que loucura, não é mesmo, Tati? Na verdade, a gente está com uma ideia bem ambiciosa, que é o seguinte, a gente vai fazer um percurso histórico, mas pela literatura. Lembra que nós não somos historiadoras, mas somos grandes leitoras. Mas espera, como é que a gente vai fazer isso exatamente? A gente está partindo da ideia de que todas as questões humanas, sejam grandes ou pequenas, que acontecem no decorrer da história, tem uma ressonância na literatura, e a literatura, de alguma maneira, também vai construir essas questões. Então, é mais ou menos assim, para a gente entender como é que a gente chegou até aqui como humanidade, a gente vai olhar para esses tipos de testemunhos que são as obras da cultura, as obras literárias. Mas então é bom a gente explicar também o que a gente está chamando de literatura. Vamos definir um pouco isso. A gente está chamando de literatura toda a história que a gente está contando pra gente mesmo. Sejam mitos, lendas, as cosmogonias todas, ou o que a gente chama mais tarde de obras de arte, poesia, romance, conto, peças de teatro, incluindo cultura pop. A gente pode falar filme, desenho animado principalmente para eu poder sempre citar o Procurando Nemo, toda hora que eu puder, série, ou até videogame. Quer dizer, não dá, obviamente, pra gente achar que Procurando Nemo tem a mesma influência da Bíblia, por exemplo. Até porque tem uma diferença grande, porque não tem uma religião fundada em Procurando Nemo, infelizmente. Poderia ter, eu seria dessa religião. Mas a gente vai encarar tanto Procurando Nemo como a Bíblia como histórias que a gente está contando. A gente sempre vai falar isso é mais importante, isso é menos importante, o que deriva uma coisa da outra, o que impacta no jeito que a gente se vê. Então o que eu tô dizendo é que a gente vai encarar tudo como historinhas, porque eu, principalmente, acho que a Tati também, eu acho que muito do que a gente tem uma pergunta que eu sempre faço. A gente é assim porque a gente é feito dessas histórias ou a gente já era assim e começou a fazer essas histórias? Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu deixo aí a pergunta, vocês podem comentar também. Tipo, não, isso tudo já existia e os mitos, enfim, isso vai mudar muito, a gente pode ir aprofundando sobre isso e é meio sobre isso essa série de vídeos que a gente vai fazer. Esses vídeos, então, vão fazer um percurso que faz a seguinte pergunta: que história que a humanidade está contando e o que isso diz sobre nós e sobre as grandes questões da humanidade? É ambicioso, né? Achei ambicioso. Mas é isso, né? Se não for para ser ambicioso, a gente vai fazer o quê? Já que é para produzir conteúdo, a gente vai produzir conteúdo mesmo, né? Isso é conteúdo com C maiúsculo, em caps lock. Eu acho importante sinalizar, antes de tudo, antes da gente começar a falar sobre isso, inclusive pra gente não se sentir culpada depois e ninguém culpar a gente, que eu e a Ana, a gente é formada dentro da tradição ocidental. Grande parte das nossas referências tem essa origem branca, europeia, ocidental, e a gente tem plena noção dos motivos, das razões, inclusive políticas, históricas, pelas quais isso aconteceu. Mas ainda assim, essas são as referências que a gente tem, e a gente acha importante discutir, inclusive, essas referências, porque grande parte do que a gente produz e do que a gente consome, hegemonicamente, do ponto de vista cultural, nasceu nesse lugar. Ou se não nasceu, instituiu-se historicamente também que nasceu nesse lugar. Não tem diferença se nasceu ou se a gente considera que nasceu. E a gente sabe que a humanidade não se resume a isso, mas existe inclusive uma narrativa que diz que é isso. Inclusive, se você tiver outras referências e quiser fazer comentários, inclusive contrapondo essa história ocidental, eurocentrada culturalmente, da qual a gente vai falar, e isso é uma escolha nossa, né? Isso não tem a ver com a gente acreditar que esta cultura tem mais valor do que qualquer outra. É só porque são as referências que a gente tem, por enquanto, pelo menos, mas você pode e deve deixar suas referências, comentar e contrapor com outras histórias pra gente ir compondo essa grande história da humanidade que a gente
ambiciosamente está tentando fazer. Não é uma história da humanidade, vamos chamar assim que eu já começo a ficar nervosa. É quase isso. Mas é que eu acho que assim, independente da gente concordar ou não, até porque tem muita coisa que a gente vai falar de maneira bastante crítica, não dá pra negar a importância que essas histórias, essas mitologias todas que a gente vai falar, ou as histórias, ou a literatura, o cânone literário, grande parte das nossas referências vem daí, a importância que isso tem até pra gente olhar e ver como que a gente desfaz um pouco essa importância. E então é o seguinte, como é que vai funcionar isso? Se tudo der certo, porque a gente tá sendo bem ambicioso, a gente vai sair cada série semanalmente. E a gente também pretende, veja só onde a gente tá amarrando nosso cachorro, a gente pretende fazer vídeos derivados, ou seja, às vezes a gente vai citar rapidamente uma obra e depois a gente pode fazer um vídeo separado, por exemplo, do que se trata, e aí destrincha a obra inteira, para quem não leu ou para quem leu relembrar e a gente poder falar especificamente da obra. Então sempre é possível que vocês peçam também nos comentários, tipo, fala mais sobre isso, e a gente vai apontar quando a gente estiver passando por cima de coisas que poderiam ser desenvolvidas. Vai ser uma trabalheira, mas a gente tá se divertindo muito com isso, né, Tati? Eu me diverti muito essas 3 semanas lendo, que nem louca, crises de ansiedade, leituras até as 3 da manhã, então eu espero que vocês se divirtam com essas nossas piras também. A última coisa, e aí eu juro que tá acabando essa introdução longuíssima, como a gente disse, a gente vai falar muito do que a gente gosta e do que a gente conhece. Mas a gente sabe que por mais que a gente estude bastante, o nosso conhecimento é limitado mesmo, a gente tá assumindo aqui, e a nossa leitura é uma leitura de pessoas leigas interessadas. Novamente, se vocês têm outras referências, se vocês têm condições de desenvolver mais os assuntos, se vocês querem contrapor, comentem aí, e aí, quem sabe, no fim dessa série de culpa, a gente pode fazer um vídeo comentando os comentários e retomando questões. É sempre possível, né, Tati? Acho ótimo. Ótimo, então antes que eu fique muito culpada por essa introdução imensa que a gente já fez, vamos entrar no nosso tema, que é a culpa. A gente começou por esse tema e ele já começa com um probleminha aqui. A gente tem atualmente, assim, genericamente falando, tudo vocês vão ouvir eu falando muito isso, genericamente falando, tá? Porque, enfim, se a gente for contar em detalhes, demora 3.000 anos. A gente tem 2 aspectos da culpa. O primeiro é um aspecto, vamos dizer, jurídico, isso é, determinar se alguém é culpado ou não por um ato criminoso. Toda a área do direito vem daí. O outro aspecto é mais subjetivo, que tem a ver com os nossos sentimentos de culpa. O tal peso na consciência, a culpinha. Ai, comi um bolinho, tô culpada. Só por aí a gente teria que fazer uma escolha da abordagem, de qual culpa que a gente tá falando aqui. Obviamente vocês sabem, nenhuma das duas é advogada, nem jurista, nem entende muito pouco disso, a não ser ficar ouvindo podcast de true crime. Então, nossa escolha mais simples seria falar dos aspectos subjetivos. Mas quando a gente vai estudar as coisas, a gente é forçada a falar das duas coisas. Primeiro, porque eu acho isso assim, vocês podem contrapor, mas eu acho que se a gente usa a mesma palavra para falar de duas coisas, elas têm correlação. Concorda, Tati? Tô falando besteira aqui? Concordo plenamente. E elas acabam tendo relação mesmo, de fato. Segundo, porque quando a gente for estudar lá o tal berço da civilização ocidental, a saber, a Grécia, a gente percebeu que esse conceito nem existia psicologicamente e o desenvolvimento dessa noção, ela veio meio junto mesmo com o estabelecimento dos tribunais. Genericamente, grosseiramente, a gente vai desenvolver isso aqui. A gente está prevendo 5 vídeos. Fazendo essa trajetória, tentando ao máximo nos ater às histórias. Que histórias que tem? Nem sempre isso é completamente possível. Tem uns lapsos aí que vocês podem completar também. Então, novamente, eu vou repetir que isso aqui é um caminho que a gente fez a partir das nossas referências e do que a gente leu para preparar esses vídeos. Mas não é a palavra final da verdade, não é nossa tese de mestrado, são videozinhos do YouTube. A caixa de comentários está aberta para a gente poder discutir e quem sabe mais tarde a gente faz vídeos a partir desses comentários. Então, os 5 vídeos que a gente vai fazer são esse aqui primeiro, sobre a culpa, que chama A Culpa é dos Deuses. O segundo é Deus falou que era melhor não fazer. O terceiro chama Voto de Minerva. O quarto chama Perdão, Jesus chegou. O quinto chama Eu não assumi a culpa, me faz culpado. Delimitado aqui nossas intenções, bora pro nosso assunto e aí a gente vai chegar lá na Grécia. A gente vai ter que meio começar na Grécia, essa perspectiva da cultura ocidental, meio tudo começa na Grécia ou foi inventado na China. Nesse caso, começa na Grécia. E em se tratando de Grécia, é meio inescapável falar de Homero.
O Homero tem 2 obras atribuídas a ele, a Ilíada e a Odisseia. Eu não vou aprofundar nessas duas aqui, vou contar a história nem nada, mas é provável que a gente volte muitas vezes para essas 2 epopeias, porque elas são muito importantes, muito fundantes, não só do conceito de histórias que a gente conta, como também da forma que a gente conta histórias. Lembrando sempre que a gente tem um vínculo muito importante sempre da forma com o conteúdo na arte, e esse é um pressuposto bom para a gente deixar claro que a gente parte desse ponto de partida, né? Mas voltando para Homero, essas 2 obras foram compostas provavelmente no século 8 a.C., isso é, faz tempo pra caralho, sendo que é provável que a Ilíada seja anterior à Odisseia. Eu tô falando, são obras atribuídas a Homero e provavelmente composta porque ninguém sabe direito, inclusive não sabe nem se o Homero existiu, se era só um, mas também, né, faz 3.000 anos, não dá muito pra saber com certeza. E também eu usei a palavra composta porque ela foi feita para ser recitada, e é só no século 6 que ela foi registrada por escrito. Calma que eu vou chegar na culpa, calma lá. Na Ilíada, que trata da Guerra de Troia, na real, dos últimos dias da Guerra de Troia, momento que os heróis fazem muita bagunça e se metem em muita confusão, em algum dos momentos lá, o Agamenon, que era o rei de Micenas e um dos comandantes da guerra, ele fica muito pistola por conta de despojos de guerra, a saber, por conta de 2 mulheres escravizadas que eles estavam dividindo lá como parte do espólio de guerra. Tem uma treta aí que eu não vou explicar, mas se você quiser saber a treta direitinho, ela é contada no episódio 57 daquele podcast que a gente sempre indica aqui, que é o Noites Gregas. Ele vai contar justamente essa passagem. Mas o resultado dessa treta que eu quero contar é que o Agamenon fica sem a concubina dele, e aí ele vai lá e fala um monte de merda pro Aquiles, que é o grande guerreiro dessa guerra, pega a escrava dele, ou seja, ele tá espoliando o Aquiles também, e isso vai gerar uma treta total, porque aí o Aquiles vai fazer greve, ele se recusa a lutar, e sendo ele o maior guerreiro da época, isso é bem ruim pros gregos. A Ilíada vai tratar meio disso. A Ilíada gira muito em torno dessa treta aí de Aquiles luta, não luta. O primeiro verso da Ilíada é canta ao musa a ira de Aquiles, né? Ele fica puto, tá enunciado já no começo da Ilíada que o tema é essa ira dele, essa revolta dele contra o que foi feito contra ele pelo Agamenon. Eu dei esse contexto todo aqui, dessa treta, dessa historinha, pra ir pra parte importante, e aqui eu tô pegando coisas de um livro muito legal, que vai estar aqui na descrição as referências, que chama Os Gregos e o Irracional, de um cara chamado Eric Roberts Dodds. A gente chama de um cara, mas é um pesquisador importante, tá? Vocês entenderam, um cara. E ele chama atenção pra um trecho que é o seguinte: mais pra frente ali na Ilíada, quando o Agamenon vai falar sobre os atos dele desse momento, ele mete a seguinte, olha só: não fui eu a causa de um tal ato, mas sim Zeus e o quinhão que me cabe, e a Erínia que caminha na escuridão. Foram eles que a Assembleia colocaram uma selvagem Ate, talvez a pronúncia seja Ate, eu vou falar Ate porque, enfim, eu não sei, eu chutei essa. Você fala Ate ou fala Ate, Tati? Não faço ideia, nunca tinha ouvido essa palavra. Foram eles que colocaram em Assembleia uma selvagem Ate em meu entendimento, naquele dia que eu arbitrariamente tomei de Aquiles a sua cativa. Ora, o que eu poderia fazer? A divindade tem seus artifícios. Nessa fala aí entra um monte de coisa que a gente vai retomar, inclusive vai retomar em vídeos mais pra frente, como as Eríneas, então segura essa dúvida que a gente já chega lá. O que eu vou falar nessa passagem aí, que a gente lê, é que pra gente que vive agora no século XXI, parece uma desculpinha muito bosta. Ele fez merda e diz, ai, não fui eu, foi Deus. Foi um Deus aí que me deixou louco. Ai, fiz isso aí. No caso, não Deus, Zeus, né? Só que não dá pra gente ler isso com os olhos de agora. E nem é esse o nosso objetivo. A gente quer entender por que que ele dá essa desculpinha, por que que isso faz sentido na época, e a gente conseguir entrar um pouco nessa outra subjetividade desse homem homérico. E tem mais, né? Porque essa não é a única cena em que se dá essa desculpa, né? Você tem, inclusive, várias passagens da própria literatura grega, outra, da lírica, por exemplo, em que essa percepção de que a sua insanidade é provocada por um vento divino, pela presença de um deus. Logo depois dessa cena do Agamenon, que ele fala esses impropérios pro Aquiles, o Aquiles, ele pega a espada dele pra sentar a mão no Agamenon. Sentar a espada, no caso. Sentar a mão no sentido de pra partir pra cima do Agamenon, porque ele ficou de
fato irado, mas ele para. E eu podia até falar aqui que tipo, não, ele pôs a mão na consciência. Seria como a gente falaria agora. Exatamente. Pensou bem. Só que o conceito de consciência é muito posterior. E o que acontece de fato é que Atena, a deusa, aparece do lado de Aquiles e segura ele e fala: pera lá, bonitão, não faça isso. Você não pode fazer isso. Então, até mesmo a contenção, o fato do Aquiles não cometer o assassinato que ele ia cometer naquele momento, não foi porque ele parou e julgou aquela situação. Foi uma intervenção de uma deusa que muito próxima a ele para. O Dodds, esse pesquisador desse livro, ele vai analisar exatamente isso, esse trecho, e vai explicar pra gente o conceito de Atê. Talvez seja Ate, que aparece na Ilíada e em demais textos da época, dizendo que isso aí, Ate ou Ate, é um momento de insanidade parcial e temporária. Isso são definições dele. Mas não a insanidade como a gente pensa agora, que é tipo probleminha dentro da cabeça, mas uma intervenção de um deus maior, um deusão mesmo, tipo Atena, tipo Zeus, tal, ou de um daimon, que são deuses menores, assim, que você pode nem saber o nome direito. E o Dodds diz também que essa Ate, vou falar Ate, não tem qualquer relação com culpa. O cara não é culpado de ter acontecido isso com ele. Foi um daimon, foi um deus aí. Agora, pensa que maravilha se você grita com seu chefe e no dia seguinte fala: foi mal, bateu um vento aqui, e ele fala: beleza, eu sei como é que é. Isso é bem impensável, é muito difícil da gente entender dentro da nossa cultura. A gente vai fazer mais 2 considerações antes de terminar esse vídeo, que já tá imenso, super longo. A primeira, explicando de forma bem grosseira também, é que sim, os gregos, pelo menos nessa época homérica, não tinham culpa. É isso que a gente tá falando, em cima do que o Dodds está falando. A relação deles com isso é difícil da gente entender, como eu falei, porque não é só que eles não tinham culpa. Eles não tinham vontade, não sentiam amor, nem coragem, calma. Não é que não existia isso na humanidade. Sei lá, a gente aqui até poderia pensar se a gente sente coisas que não tem nome, mas enfim, é uma longa discussão. Mas é que a questão é o sentir, isso aí, sentir, ter coragem, perder a cabeça como algo absolutamente individual e interno, que faz parte do próprio caráter ou de uma lógica que aquela pessoa segue. Todos esses arrebatamentos, tipo, o Agamenon, ele era esquentadinho, mas pô, deu uma desviada na rota e exagerou. E até mesmo o motivo da guerra de Troia, que foi o rapto de Helena por Paris, não foi uma coisa, uma decisão deles, ou um apaixonamento impulsivo. Tinha lá o dedo de Afrodite, que tinha prometido pro Paris lhe dar a mulher mais bonita do mundo, e tem um verso da Safo que fala isso, fala: nas mãos de Cipris, que é o outro nome de Afrodite, nas mãos de Cipris é maleável a mente. Ou seja, até o apaixonamento, até o sentimento amoroso, ele não tem a sua origem no indivíduo, ele é obra da inspiração de um deus ali do lado. Então qualquer coisa, coragem, medo, covardia, os insights, tem sempre um deus falando ali do lado, tem sempre o toque, a mãozinha do deus ali no ombro fazendo com que o sujeito sinta isso. Isso é fundamental, porque lhe falta ali a noção de um sentimento que é individual. E isso vai se relacionar muito como os gregos encaravam a vida, assim, o destino e o papel da humanidade. Qual que era o papel da humanidade nessa loucura toda? Deuses olímpicos, deuses quitônicos, humanidade. Onde se encaixa nisso? Primeiro, eles não tinham esse conceito de você toma decisões e arca com as consequências das decisões. Enfim, tinha causa e consequência. Mas é mais uma ideia de que você só vive o seu destino. Se o seu destino for meio bosta, paciência. Se está no seu destino, se está no seu caminho, você roubar a escrava lá do Aquiles, foi isso que aconteceu, e os deuses vão trabalhar meio pra isso. Estava no seu caminho isso, né, no seu destino. Isso falando de um modo grosseiro por cima, é mais complexo que isso. A gente vai deixar essa questão sobre o destino e livre-arbítrio para outro vídeo. Se vocês acharem isso interessante, comenta aí. Quero que vocês falem sobre destino. Sobre o papel da humanidade, a sensação, e isso eu tô tirando do Dodds também, é que o ser humano tava aqui mais pra se fuder. O Dodds não fala assim, são palavras minhas, mas é meio resumindo o que ele fala. Eles estão um pouco à mercê da vontade dos deuses. E esses deuses
deuses, principalmente nesses mitos e tal, eles não eram encarnações perfeitas da bondade e da justiça. Muito longe disso. Quando a gente lê essas obras, a gente percebe que eles também aprontam muitas confusões. Eu diria que eles são os responsáveis pela maior parte das confusões. Não, e são, de fato, são, né? Porque se eles que inspiram esses atos, eles que são responsáveis por isso. E vai ser uma coisa que eu acho interessante de falar. Os gregos não eram, você deve estar pensando isso, né? Eles são uma civilização de bárbaros completamente enlouquecidos que quando fazem qualquer tipo de merda falam: oh, não fui eu, foi um deus, tô caindo fora. E não é bem assim, porque na verdade o norte ali, moral deles, era um senso de vergonha. Era muito importante a imagem pública do sujeito, do herói, da mocinha, enfim, das pessoas. Então quando acontecem essas coisas, sei lá, um ato de covardia, um ato de destempero, um ato de ira, um ato de burrice, eles se sentem envergonhados. Esse tema da vergonha, o Dodds vai falar que posteriormente evolui para um senso de culpa. Mas vergonha e culpa são duas coisas diferentes, porque a vergonha tem a ver com essa apreciação do outro. É o outro olhando para você. E daí essa imagem perante a comunidade, para o sujeito se sentir envergonhado, é esse o sistema de controle. Funciona como segundo Dodds, como um poderoso sistema de controle social. Não farei isso porque isso me envergonha, que é muito diferente da noção posterior que a gente vai ter de consciência e de culpa, que é bem parecido com o que a gente tem hoje. Isso ao longo da história, mas isso é tema para os nossos próximos vídeos. Vamos terminar esse vídeo aqui porque a gente já falou coisa pra caramba, mas nos próximos a gente vai seguir esse percurso para entender e tentar entender como é que começa a aparecer a culpa, né, nessas grandes narrativas que a gente tá pegando. Aí a gente vai ter que falar de Bíblia, a gente vai falar um pouco do Édipo, das Eríneas que a gente citou e do primeiro tribunal que teve, que foi presidido por nada mais nada menos que a própria Palas Athena. Se você quiser acrescentar mais referências, contar outras histórias aqui pra gente, fazer perguntas ou qualquer comentário, deixa aí o seu textão nos comentários que a gente lê tudo, tá? Lembrando que as referências todas estão aqui na descrição do vídeo e lembrando que para conseguir fazer esses estudos todos a gente pode contar e gostaria de contar com o apoio de vocês. Então, por favor, dá like e compartilha esse vídeo para outras pessoas dementes da cabeça, que nem a gente, que nem você que gostou desse vídeo, que é um pouco de demência, deve ser um daimon aqui que soprou essa ideia na nossa cabeça, vamos pôr a culpa neles. Se você quiser contribuir mandando um pix, participando do nosso Catarse, mandando valeu demais aí, a gente agradece muito e até o próximo vídeo.